Desafio colocado na mesa do Vasco, definições em relação ao técnico Rafael Paiva para momento decisivo e decisão para a Copa do Brasil a ser tomada no Cruz-Maltino. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O Vasco passa por um momento agora com um maior espaço de tempo para que possa utilizar desse tempo justamente para corrigir muitas coisas. Nos últimos jogos o time não conseguiu mostrar o futebol que a torcida tanto esperou. Agora o tempo que a data FIFA chegou como um presente para o técnico Rafael Paiva e sua equipe é justamente necessário a ser utilizado para as correções. A parada nas competições faz com que o Cruz-Maltino tenha essa chance para fazer o time respirar, se reorganizar e voltar um pouco mais forte. Rafael Paiva sabe disso e já está assim trabalhando pronto para aproveitar cada minuto desse período, pois o foco principal é melhorar a defesa sem dúvida alguma. O Gigante da Colina tem sofrido alguns gols durante as últimas rodadas e claro que isso preocupa, justamente se tratando da visualização que o Vasco tem para o calendário. Em partidas como a da Copa do Brasil, onde o Vasco terá um jogo decisivo contra o Atlético Mineiro, não se pode tomar uma quantidade de gols expressiva. E é justamente isso que o técnico buscará utilizar desse tempo para melhorar. Agora o time terá toda a oportunidade para que melhore esse setor e também consiga evoluir um pouco no ataque, tendo em vista que seu ataque ainda passa por algumas dificuldades e indefinições que fazem com que o Cruz-Maltino esteja em um nível um pouco mais abaixo. Paiva precisa encontrar a chave para que consiga assim fazer essa defesa do Vasco estar mais amarrada, segura dentro de campo e que permita com que o Vasco tenha tranquilidade. O time precisa de novos encaixes e é por isso que esse tempo será utilizado para isso. O técnico precisa fazer com que o quebra-cabeça do Vasco esteja muito bem alinhado. E o técnico Rafael Paiva é o principal responsável por fazer com que isso possa realmente funcionar na teoria. E quando chegar na prática, justamente nesses compromissos decisivos, é que o torcedor vai visualizar o Vasco funcionando ou não. São os momentos finais da temporada de 2024, o Vasco o máximo ligado possível agora com essa presença da data FIFA que permite com que a equipe descanse, mas que também possa conseguir realizar novos ajustes para melhorar em campo. É justamente nessa fase final do calendário do Vasco da temporada de 2024 que aparecem os maiores desafios. De um lado, o Vasco tem o Campeonato Brasileiro, uma competição de longo prazo e que exige muita consistência, e do outro, a Copa do Brasil, um torneio eliminatório que, claro, pode mudar o rumo de qualquer clube em questão de semanas. É justamente neste momento que o Cruz-Maltino vai fazer uma escolha bem ousada, buscar apostar as suas fichas em uma ou em outra. É claro que o torcedor já tem visualizado as apostas atual no Vasco sendo colocadas com fichas em maiores quantidades na Copa do Brasil. Uma decisão importante e que o Vasco terá justamente o seu torcedor em maioria a seu favor no último jogo da semifinal, o compromisso contra o Atlético Mineiro, onde o Vasco vai precisar reverter o placar que foi construído pela equipe mineira no primeiro jogo que aconteceu em Minas Gerais, para que consiga se classificar a uma final de Copa do Brasil. O adversário é o Atlético Mineiro, uma equipe que tem sim um time muito forte. E o placar está contra o Vasco, é verdade, mas no futebol e principalmente na Copa do Brasil, a grande maioria dos torcedores já viu muita coisa acontecer. É por isso que o clube tem buscado montar uma verdadeira força-tarefa para que consiga assim se classificar até uma final de campeonato da Copa do Brasil. O Vasco terá nesse compromisso contra o Atlético Mineiro uma partida antes, um jogo contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. E o Cruz-Maltino já tem visualizado que neste momento focar as energias na Copa do Brasil pode trazer mais benefícios. Isso significa
que o Vasco pode ter um time contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, o famoso time alternativo, time misto. Talvez alguns dos jogadores principais possam descansar para que assim possam estar 100% no compromisso contra o Atlético Mineiro. O torcedor só verá mesmo esses ajustes do técnico Rafael Paiva, tanto na defesa quanto no ataque, de maneira mais a ser observada no momento em que o Vasco puder entrar em campo nos compromissos contra São Paulo e Atlético Mineiro. Esses os compromissos mais decisivos. O ataque do Vasco, que passa nesse momento também por uma pressão. O técnico Rafael Paiva tem um desafio e busca soluções para fazer com que o Cruz Maltino possa conseguir um encaixe melhor no ataque. Agora com algumas ausências e, claro, com uma dificuldade totalmente maior por passar por um momento de um pouco mais de pressão, o Vasco sem conseguir vencer. As ausências de David e Adson, jogadores que já foram titulares e que de suma importância no esquema tático da equipe, obrigam o técnico Rafael Paiva a ter de repensar o ataque vascaíno. Assim, ele que perdeu duas peças chaves de seu quebra-cabeça ofensivo, terão de encontrar novas peças que se encaixem de uma forma a fazer com que o Vasco se mantenha competitivo. Uma das apostas de Paiva para suprir essas ausências é Emerson Rodrigues. Outros jogadores como Maxime Domingues, que realizou a sua estreia, e também Jean Davi, são jogadores que podem contribuir e serem utilizados. Há também a presença de Alex Teixeira, que conta com sua experiência e que pode ser utilizado por Paiva justamente nesse momento em que ele vai aumentar o número de testes a serem realizados nessa posição em específica, jogadores que atuam no ataque e que possam sim contribuir de uma maneira efetiva para que o Vasco possa ter um nível de competitividade bem mais alto para essa fase final do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida, deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.